Olá, olá, bom dia, garotada do 9º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História. Galerinha, muita atenção porque eu vou falar aqui para vocês, tá? Vocês já sabem como é a minha revisão, tá? A minha revisão, eu faço aquele resumão com os pontos principais que vocês vão necessitar para fazer a avaliação de vocês e para tirar uma boa nota. Então, como é que a gente vai fazer essa semana? Nós temos aula hoje, quarta-feira, e vamos ter aula na sexta. Então, o vídeo de revisão para vocês eu vou passar na sexta-feira, certo? Então, é provável que na sexta-feira eu passe 2 vídeos. Por quê? Porque vai ser só na sexta-feira. Como eu disse, não tem necessidade, em um vídeo a gente consegue revisar os pontos mais importantes para a prova de vocês. E nós estamos no capítulo 12, tá? Do módulo 3. Então a gente está falando aqui sobre a descolonização da África e da Ásia. E a gente precisa concluir para que a gente fique em dia com os nossos assuntos, certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Vamos falar da Índia, vamos falar do Vietnã. E na sexta-feira, provavelmente, eu vou mandar 2 vídeos para vocês. Um para encerrar esse capítulo e outro com a nossa revisão, com os pontos principais para que vocês possam fazer o exercício. Exercício não, né? Porque vocês possam fazer a prova de vocês, a avaliação, certo? Então, aula de revisão sexta-feira, certo? Então, antes que vocês comecem a se preocupar, o tio não vai passar revisão, vou passar revisão na nossa aula de sexta-feira, certo? Vocês já podem também, tá? Ir resolvendo o exercício do caderno de atividades. Para quem não sabe, eu vou situar agora vocês nas páginas, tá? Do capítulo 9 ao 12, no caderno de atividades, vai da página 29 até a página 41. Lembrando que eu sempre falo para vocês que é bom vocês já irem. A gente acabou um capítulo, você já vai, faz o exercício lá para não ficar pesado, não ficar muito para cima da hora, certo? Então, nossa revisão será feita na sexta-feira. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Agora que vocês estão situados aí na situação, o assunto que nós vamos abordar hoje está no seu livro na página 65, tá? Então hoje nós vamos estudar aí a página 65 até a página 69. Lembrando que nós estamos falando do processo de independência da África e da Ásia. Na última aula, no caso, nós falamos da independência da China. Vimos os motivos para que esses lugares começassem a ficar independentes depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, as potências que dominavam esses lugares na África e na Ásia estão enfraquecidas economicamente, e aí a gente tem o aumento dessa luta pela independência, certo? Então, no primeiro caso de hoje, nós vamos falar sobre a Índia. Gente, desde o século XVIII, a Índia ela era ocupada pelos ingleses. Então a Índia era considerada aí uma colônia inglesa, certo? Claro, nesse período de dominação inglesa você vai ter revoltas, você vai ter episódios de resistência acontecendo, né? As pessoas não gostam de ter o seu território dominado por uma outra potência. Então nós vamos ter esses conflitos de vez em quando aparecendo, certo? Então olha só. À medida que o tempo ia passando, a dominação aí inglesa ela vai acabar se tornando mais opressiva, mais rigorosa, cobravam mais impostos, e isso acabava criando um clima de insatisfação. Na verdade, acabava intensificando esse clima de insatisfação. E esse clima de insatisfação gera revolta dos indianos contra os ingleses, certo? Essa luta aí pela independência vai ter início com a criação do Partido do Congresso Indiano, que a gente vai chamar de PCI. Esse partido ele foi criado em 1885 e ele era, obviamente, contra o domínio dos ingleses, era a favor da independência da Índia, tá? Só que essa organização, o PCI, gente, ela não teve sucesso, tá? Principalmente porque o PCI ele representava só uma parcela da sociedade indiana. No caso, eles representavam os interesses dos hindus,
que eram a maioria da sociedade, mas não eram os únicos. E eles acabavam ignorando aí o interesse, por exemplo, da parte muçulmana, que também compunha aí essa sociedade, certo? Então, como eles estavam divididos entre esses dois grupos não conseguiram se unificar, o movimento do PCI não conseguiu se fortalecer, certo? Então, esse primeiro movimento do PCI ele não dá certo porque ele estava dividido, ele era a favor aí dos interesses dos hindus e deixava de lado os interesses de uma outra parcela da sociedade indiana, que eram os muçulmanos, certo? Nesse contexto de não conseguir a unificação dos indianos para lutar pela sua independência, a gente tem aí, ganhando destaque, a figura do Mahatma Gandhi, né? Que é esse cidadãozinho aqui, que nós já conversamos sobre ele, tá? Esse aqui é o Gandhi, aqui é ele novo, aqui ele um pouco mais velho. E aí Gandhi vem com uma filosofia de luta, né? Na verdade, não era dele a filosofia, né? Era de um estadunidense chamado Henry David Thoreau. E aí esse estadunidense ele vai criar aí uma forma de protesto que ele vai chamar de desobediência civil. E aí o Mohammed e aí o Gandhi, gente, ele vai ler muito esse autor e vai meio que absorver as ideias dele e vai botar em prática nessa luta contra os ingleses, nessa luta dos indianos contra os ingleses, certo? Então, Gandhi vai aplicar as ideias aí de não violência, a ideia aí de uma resistência pacífica na Índia. Mas como é que se faz uma resistência pacífica? Como é que se resiste sem violência? Aí vem a ideia de desobediência civil. Para eles iriam prejudicar a Inglaterra se não pagassem, por exemplo, impostos, se não comprassem produtos ingleses. Lembra que no século XVIII a Inglaterra passou por um processo de revolução industrial. Então a Inglaterra queria ter para onde enviar suas mercadorias, ter para quem vender suas mercadorias. Então, na verdade, eles precisavam de mercado consumidor. Então, no momento em que o Gandhi prega essa ideia de não violência, não pagar impostos e não comprar, é o boicote que a gente chama, né? Ele vai boicotar os produtos ingleses, eles não vão consumir os produtos ingleses. Isso vai acabar trazendo prejuízo para os ingleses, né? E essa era baseado nisso que estava a resistência idealizada por Gandhi, tá? Então Gandhi, gente, na verdade ele pregava, que a gente chama, né, de doçura, verdade e não violência, tá? Só que não violência, verdade, defesa da verdade, isso não significa passividade, certo? Então ele meio que vai ser uma forma de resistir que até então não se via no mundo, tanto é que ele ganha o título de Mahatma, né, que seria aí o grande espírito por causa dessa defesa dele de não violência e tudo mais, tá? Gente, Gandhi vai se tornar aí esse protetor da resistência sem violência, justamente num cenário indiano que era propício a essa violência, né? Porque os ingleses eles eram violentos na forma de reprimir os indianos, tá? Mas essa luta dele, essa forma dele de resistir, que a gente chamou de desobediência civil, vai dar certo, tá? Em 1947 a gente tem aí o apoio de vários principados que vão enxergar, vários países vão enxergar essa mensagem de Gandhi e vão começar a dar apoio para essa ideia dele. E aí, com o tempo, as autoridades inglesas elas não vão conseguir continuar dominando os indianos. Então, os ingleses vão conceder a independência da Índia. Então, é uma história incrível de como a não violência, a pregação da não violência, conseguiu fazer com que a Índia se tornasse um país independente, certo? A Índia acaba se tornando independente, só que ela não fica unificada, ela vai ser dividida, como eu botei aí no mapa para vocês, tá? A Liga Muçulmana, né, a parte muçulmana dos indianos, liderados por Muhammad Ali, eles vão criar o Paquistão, que está ali em cima, de verde, tá? Já do outro lado, né, a gente vai ter abaixo a República da Índia, que é aí onde está escrito Índia de marrom, né?
aí já tinham pessoas de várias religiões e tudo mais. A gente vai ter também o que era o Ceilão, que vai se transformar no Sri Lanka, que é aquela ilhazinha lá embaixo, tá? Depois então, tio, que a Inglaterra deixou eles serem independentes, acabou tudo bem, paz para os indianos e tal. Não, gente, não foi desse jeito. Depois da independência, depois dessa fragmentação do que era a Índia, a gente vai ter conflitos regionais ficando mais fortes. E isso é representado pelo assassinato da figura aí do Gandhi, tá? Em 30 de janeiro de 48, Gandhi ele vai ser assassinado aí por um hindu radical que não concordava com os planos de Gandhi de unir todas as culturas e as religiões em prol da formação de uma nação indiana. Ou seja, após a independência, o sonho de Gandhi era ver a Índia unificada, ver todas as religiões indianas ali convivendo junto, formando apenas uma nação. No caso aí, né, esse hindu radical não concordava com isso e acabou baleando, dando 3 tiros no Gandhi, né, ou coisa de Mohammed na minha cabeça, que é a aula do 6º ano que a gente falou de islamismo e fala do Mohammed. Mas enfim, tá, gente? Então o Gandhi será assassinado. Pregou a paz, a não violência e acabou sendo assassinado, certo? E aí a nação indiana, tá? Até hoje vive aí numa região em que é muito conflitosa, como por exemplo é o Paquistão, e vocês sabem disso, né? Inclusive a gente vai ter uma guerra civil aí entre 48 e 49, que vai ter um massacre de várias pessoas e aumentam as tensões aí nas fronteiras entre os dois países, no caso, né? Então todas essas fronteiras aí próximas ao Paquistão são fronteiras que são as relações ali são muito tensas por causa da diversidade religiosa. Tudo bem? Vamos agora falar sobre o Vietnã, a Guerra do Vietnã. Deixa aqui passar um pouco. Bora, meu filho, mude. Tá aqui, Guerra do Vietnã, gente. A Guerra do Vietnã é o conflito aí mais longo do século XX. Ele tem início após a Segunda Guerra Mundial, lá em 45, e ele termina, né, aí em 76, com a unificação do Vietnã do Norte e do Sul no sistema socialista. Então vamos entender um pouco a história aí dessa guerra, né? No caso aí, gente, o Vietnã, Laos e o Camboja, até o fim da Segunda Guerra Mundial, eles formavam o que a gente chamava de Indochina. E essa Indochina ela era uma colônia francesa, desde 1887. Então, há muito tempo, essa região era uma colônia francesa, certo? Porém, como vocês já sabem, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um enfraquecimento da França, né? Ela não conquistou as coisas que queria, foi derrotada na guerra e tudo mais, e isso vai levar com que o povo da Indochina venha a se fortalecer e começar o movimento de independência, certo? Então aí a gente tem os vietnamitas sendo os primeiros aí dos 3 grupos lá a começar esse processo. Essa guerra do Vietnã ela foi tão extensa que a gente costuma dividir o conflito em 3 fases. A primeira é a luta contra a França, depois a intervenção estadunidense, ou seja, a intervenção dos Estados Unidos, e por último, a guerra civil. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre cada ponto desse. Então vamos lá. Primeiro, luta contra a França. Esse período aí, gente, vai de 45, o fim da Segunda Guerra Mundial, até 54, né? Então a gente tem aí praticamente 9 anos, tá? Então, durante esse período aí de guerra e tudo mais, no ano de 1941, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, a Indochina ela vai acabar sendo ocupada pelos japoneses, tá? E lembra que durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele vai ter vai entrar nessa corrida imperialista, expansionista. Então, entre os territórios que eles vão ocupar, está a região da Indochina, que nós falamos ainda há pouco, que era composta aí pelo Vietnã, por Laos e pelo Camboja, tá? Para tentar defender
aí a gente vai ter vários grupos nacionalistas se organizando. Entre esses grupos vão ter os Viet Minh, que era o Partido Comunista do Vietnã, né? O Partido Comunista Vietnamita. Esse partido aí, gente, vai ser o grande responsável por expulsar os japoneses da região. Eles vão conseguir fazer isso em 1945. Com a expulsão dos japoneses, o grande líder aí do Partido Comunista Vietnamita, o Ho Chi Minh, ele vai declarar a independência da região norte do Vietnã. Presta atenção aí, tá? Ele declara a independência da região norte, mas tinha a região sul, tá? Então a região sul, ela vai continuar sendo liderada aí, sendo uma colônia da França. E a França vai tentar reaver o controle sobre todo o território. Entendeu? Então, o Japão invade o Vietnã, a gente tem grupos nacionalistas se organizando, entre eles o Partido Comunista Vietnamita, consegue expulsar os japoneses, e aí o líder do partido, Ho Chi Minh, ele vai proclamar a independência do Vietnã do Norte. E o Vietnã do Sul, que está de azul aí na sua imagem, continuou sob a liderança dos franceses, certo? Com o tempo, gente, lembra, a gente está vivendo um período de Guerra Fria. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estão em busca de ter influência. Eles não querem que os países se tornem... Os Estados Unidos não quer que países se tornem socialistas e a União Soviética não quer que países se tornem comunistas e tudo mais. Capitalistas, desculpa, tá? Me confundi aqui, tá? Ou seja, a gente também tem esse contexto da Guerra Fria sendo uma grande, digamos assim, influência nessa problemática quando a gente fala de Vietnã. Tanto é, gente, que quando a gente tem o Vietnã do Norte se tornando independente, e independente a partir da luta aí do Partido Comunista Vietnamita, os Estados Unidos vão se preocupar. E quando eles se preocupam, qual é a ideia deles? É auxiliar a França para que a França consiga dominar, tá? Toda a região sul e depois a região norte do Vietnã, certo? Quando a gente chega em 1954, o conflito aí entre franceses e o norte vietnamita vai acabar, tá? Com a derrota dos franceses. E eles vão assinar um documento, um tratado de paz. Nesse tratado de paz dizia o seguinte, tá? O Vietnã seria dividido em dois. O norte, que seria governado por Ho Chi Minh, né, do Partido Comunista, e o sul, que continuaria sendo uma colônia francesa. Ou seja, depois de todo o conflito, depois de toda a confusão, a França não só foi derrotada pelo Partido Comunista Vietnamita, ou seja, o Vietnã do Norte, mas ela continuou tendo o Vietnã do Sul sobre o seu domínio, tá? Então ela vai permanecer aí nessa região até 1955, quando vão acontecer algumas coisinhas que a gente vai entender agora na segunda fase, que a gente chama de intervenção estadunidense. A intervenção estadunidense, gente, ela vai de 1954 até 1973. Em 55, o Vietnã do Sul ele vai passar a viver aí sobre um regime autoritário, tá? Uma ditadura. Essa ditadura é uma ditadura francesa com apoio dos Estados Unidos. Deveriam ocorrer eleições em 1960, porém elas foram suspensas. Então a população, né, começa a se organizar, a querer se revoltar. E nessa organização para se revoltar, a gente tem a criação aí, né, da Frente de Libertação Nacional, também chamada de FLN. A FLN, gente, ela contava com um exército de guerrilheiros que tinham tendências socialistas. Esse exército de guerrilheiros com tendências socialistas foram chamados de Vietcongs. Então você já tem o Vietnã do Norte, liderado por Ho Chi Minh, que era um socialista, e agora você tem um conflito acontecendo no Vietnã do Sul, onde você tem um grupo de guerrilheiros que querem a independência, que também tem tendências ao socialismo, certo? Então as coisas meio que só vão piorando aí para os franceses, tá? Gente, a FLN vai passar a receber o apoio do Vietnã do Norte. Ideologicamente, eles estavam interligados. Eles eram ligados a ideias socialistas, né? E essa união desses dois grupos vai fazer com que os Estados Unidos acabe se envolvendo no conflito. Os Estados Unidos vai enviar armamentos, né, para a França, no caso, para ver se ela segurava as coisas.
nesse caso aí, a guerra ela estava se dando entre os Vietcongs e as forças do Vietnã do Sul, que eram apoiadas pelos Estados Unidos, tá? Mesmo com o auxílio dos Estados Unidos, gente, a França não consegue segurar o conflito, não consegue derrotar os Vietcongs, e ela vai anunciar a retirada, ela vai dizer que ela vai sair da guerra. Estados Unidos manda mais armamentos, mas mesmo assim não tem condições para a França. E aí a gente tem a França saindo, tirando suas tropas, e em 1961 os Estados Unidos anunciam o envio de tropas norte-americanas para o Vietnã. Ou seja, tamanha era a preocupação dos Estados Unidos que essa região na Ásia se tornasse um país unificado e socialista, que ele vai enviar as próprias tropas. Percebe a simbologia da Guerra do Vietnã para um conflito do período da Guerra Fria, né? Era como aquilo estava sintetizando a luta entre o socialismo e o capitalismo. E o fato da França ter sido derrotada, não só uma vez, né, e ter desistido da região, demonstrava a força do socialismo naquela região, naquele momento. E isso poderia ocorrer o que a gente chamava de teoria dos dominós, né? Ou seja, o Vietnã acabando servindo aí de influência e várias outras regiões, vários outros países da região acabando por virar socialista. Então os Estados Unidos, com medo dessa influência, com medo dessa mensagem, decidiu ele mesmo ir lá e se envolver diretamente, enviar tropas norte-americanas para a guerra do Vietnã, para tentar evitar aí essa expansão socialista na Ásia, tá? Com a entrada aí dos Estados Unidos, gente, a guerra já vai ganhar outra proporção, né? Porque os Estados Unidos entraram, os Vietcongs, como eu disse ainda há pouco, eles eram um grupo organizado em guerrilhas, né? Então eles conheciam a mata, eles sabiam se esconder, eles tinham túneis que passavam por baixo da terra, e às vezes eles entravam num túnel que era bem camuflado e já seguiam em outro lugar, ou seja, por terra eles não conseguiriam. Então os Estados Unidos entram na guerra utilizando outras armas químicas, gente, como a bomba de napalm, que causa aí queimaduras, tá, em contato com a pele. E também eles vão utilizar o chamado agente laranja, que o agente laranja causa o desfolhamento das árvores. Era uma ideia deles para eles conseguirem enxergar melhor os Vietcongs lá embaixo, tá? Os guerrilheiros, entretanto, continuam vencendo as batalhas, porque, como eu disse, eles conheciam o terreno, eles estavam adaptados ao clima do Vietnã. E aí, à medida que os Estados Unidos utilizavam essas armas químicas, começaram a aparecer cenas dessa violência norte-americana. Entre as cenas está essa foto aqui embaixo, tá? Essa garotinha correndo nua, porque tinha entrado em contato com as costas dela esse agente químico aí que causava queimaduras, tá? Então essas cenas de violência cometidas aí pelos Estados Unidos, elas acabaram sendo divulgadas ao mundo. Lembrando, gente, que essa violência, no caso aqui dessa foto, você tem crianças, então é uma violência que está, como a gente pode falar assim, que está atacando civis, tá? E vocês sabem que isso se constitui enquanto o que a gente chama de crime de guerra. Então, com essas imagens, aqui ele jogando o chamado agente laranja, né, nas matas e tudo mais. Com essas imagens sendo popularizadas, a gente acaba tendo aí a opinião pública ficando contra a intervenção norte-americana no Vietnã, tá? E aí, em 1973, após 11 anos de intervenção direta no Vietnã, o presidente Richard Nixon ele anuncia a retirada das tropas do território vietnamita e reconhece aí a derrota dos Estados Unidos. Então, o Vietnã, os Vietcongs, né, conseguiram não só derrotar a França, como conseguiram também derrotar os Estados Unidos dentro do seu território. Agora sim, né, tio? Finalmente eles conseguiram derrotar os Estados Unidos, derrotar a França, agora é paz, agora é só alegria. Não. Aí a gente entra na última parte que a gente chama de Guerra Civil. Isso vai de 1973 até 1976, tá, gente? Isso porque depois que as tropas dos Estados Unidos saíram, teve início uma guerra pelo controle, pelo poder do Vietnã. Essa guerra ficou entre os que eram a favor do capitalismo e aqueles que apoiavam os Vietcongs socialistas.
Tá? Quem venceu foram os Vietcongs, e aí em 76 ocorreu a unificação do território vietnamita sob o sistema socialista, certo? Então, queridos, essa foi a história que nós tínhamos para conversar hoje de independência, né, no caso da Índia e do Vietcong. Lembrando, se vocês tiverem dúvida, vocês têm um número, vocês podem enviar suas perguntas, que eu vou estar respondendo assim que possível. Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam algo, como eu disse, vocês podem perguntar. Fiquem com Deus. Sexta-feira é nossa aula de revisão.